Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos melhores sites de videoaula do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar a parte de coesão e também a questão das figuras de linguagem. Você vai lembrar que no primeiro momento de aula nós batemos um papo sobre a estrutura da língua. E falamos aqui que para fazer uma análise textual é preciso antes fazer uma análise gramatical. E que existia um assunto fronteiriço, que era a ponte entre a gramática e o texto. E este elemento, esta ponte, é a coesão textual, que a gente divide em coesão referencial e coesão sequencial. Lembrando, o que é a coesão referencial? É quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Agora, o que seria a coesão sequencial? Vamos recapitular. É quando nós indicamos a sequência das ideias dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Sabemos que o principal elemento da coesão referencial é o pronome, mas não é o único. Eu posso evitar repetições dentro de um texto com pronomes, sim, mas também com substantivos, com sinônimos e até com nada. Simplesmente com a ausência de uma estrutura, com as elipses. Então é possível evitar as repetições, não indicar pobreza de vocabulário de diversas formas. E nós vamos abordar isso aqui. Agora, quando a gente pensa na coesão sequencial, obviamente o principal elemento é a conjunção, mas também não é o único. A preposição também trabalha muito bem em cima disso. Agora, a partir deste momento, nós vamos começar a trabalhar aquilo que a gente chama de coesão referencial. E depois a gente vai dar uma recapitulada legal na parte de coesão sequencial. E na sequência, nós vamos trabalhar um pouco figuras de linguagem. E aí você vai lembrar que num determinado momento eu falei para vocês que nós precisamos de conhecimento de mundo para resolver as questões de interpretação. Mas tem duas pegadas para resolver as essências interpretativas. Nós temos a questão empírica, conhecimento de mundo mesmo, de verdade, ter lido bons livros, ter visto bons filmes, ter escutado boa música, idade, conta, tudo isso, uma viagem, conhecer museus, ir a exposições, tudo isso. Mas tem a parte do conhecimento linguístico. Então, dominar denotação, conotação, figuras de linguagem, funções da linguagem, intertextualidade, tudo isso é base para você fazer uma excelente análise textual. Isso é só para mostrar que nada do que está na língua portuguesa é à toa. Ah, mas eu devo estudar quais assuntos? Quais são os principais assuntos? Estes principais assuntos que você vê, por exemplo, alguém colocando numa entrevista de jornal para concurso, tem que estudar crase, tem que estudar regência, tem que estudar coesão. Tem que estudar tudo isso, pronto, acabou. Só que esses assuntos estão interligados a outros e se eu nunca entender esta dinâmica de conexão dos elementos, eu nunca vou progredir na língua portuguesa. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Dá uma olhada aqui no nosso slide, vamos começar com a parte de coesão textual. E vamos começar principalmente com a coesão referencial, mas eu já mostro aqui, ó. Nós temos a coesão referencial e nós temos a coesão sequencial. Vamos abordar esses dois campos. Aí veja que na sequência aqui a gente já tem alguns nomes, elementos endofóricos, anafórico, catafórico, elementos exofóricos. O que seria isso, Sidoca? Vamos lá. Imagina que isso aqui é um texto, tá? E dentro desse texto há diversos elementos que se relacionam. Diversos elementos. Esta relação entre esses elementos nós chamamos de coesão referencial. E aí, ora, um elemento aponta para frente, ora, um elemento aponta para trás,
e às vezes até para um elemento fora do texto. A esse procedimento nós chamamos de elementos endofóricos, quando o apontamento é dentro do texto, e de elementos esofóricos, quando o apontamento é fora do texto. Então acompanha aqui comigo. Quando eu aponto para dentro do texto, eu falo dos elementos endofóricos. E quando o apontamento é fora do texto, eu chamo de elementos esofóricos. Aí, neste momento, nós vamos pensar na nossa aulinha de biologia lá da escola. Na verdade, a aulinha de ciências. Vou trabalhar com a sua memória afetiva para você perceber como alguns conteúdos você já tem, você já traz com você. Então, vamos lá. Lembra que lá na 8ª série, se você for um pouquinho mais velho, ou no 9º ano, se você for um pouquinho mais novo, você estudou o esqueleto. E aí você estudou o esqueleto dentro do corpo e o esqueleto fora do corpo? Lembra que o nome do esqueleto dentro do corpo era o endoesqueleto e o esqueleto fora do corpo era o exoesqueleto? Sabe por quê? Porque etimologicamente falando, endo significa dentro e exo significa fora. E o que significa fóricos? Fóricos é apontar, é levar. Então, quando eu digo que um elemento é endofórico, significa que é um elemento que está apontando para dentro do texto. Então, ó, endo dentro, fórico é apontar, é levar. Então, o elemento endofórico é aquele que aponta para dentro do texto. E esofórico é o elemento que aponta para fora do texto. Nesta parte do esofórico, a gente tem uma complicação a mais, até pelas possibilidades de nomenclatura que podem aparecer na prova. Mas vamos, por hora, deixar quieto isso aí. E vamos trabalhar a questão do elemento endofórico. E aí pensa comigo, através de uma lógica. Eu não vou apontar para mim mesmo, eu vou apontar para um outro elemento dentro do texto. Então só possuo duas possibilidades. Ou eu vou apontar para alguém que já apareceu, ou eu vou apontar para alguém que ainda vai aparecer. É por isso que eu divido os elementos endofóricos em duas etapas, o anafórico e o catafórico. Então vamos visualizar isso aqui no nosso material. Elementos endofóricos. Vamos começar com esse camaradinha. É a ligação de um elemento ao outro dentro do texto. Dividem-se em anafórico e catafórico. No anafórico, um elemento do texto, veja bem, do texto, ele está dentro do texto, faz referência a outro anterior, que também estará o quê? Dentro do texto. Agora, no catafórico, um elemento do texto, ele está dentro do texto, faz referência a outro posterior, ou seja, que vai aparecer depois, mas que também está dentro do texto. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Olha só esse primeiro exemplo. João era casado com Maria. Ontem ele a viu aos beijos com outro homem. Hoje ambos vivem separados. Lembra que agora há pouco eu falei que a coesão referencial serve para evitar repetição no intuito de evitar repetição, para não demonstrar pobreza de vocabulário? Que na fala a gente pode repetir várias vezes o mesmo termo e ninguém estranha? Isso é uma verdade. Tá vendo aqui esse texto? Vamos lá. Veja que aqui eu tenho como personagens principais João e Maria. Se fosse uma conversa na base da oralidade, eu iria repetir João e Maria o tempo todo. Eu diria João era casado com Maria. Ontem João viu Maria aos beijos com outro homem. Hoje João e Maria vivem separados. Aí você vai dizer assim para mim: mas Sidoca, essa sequência de falas é engessada, é estranha. Ninguém conversa assim. Não, ninguém conversa assim. Na conversa, nós temos alternância de falas
e de ações. Não é um monólogo. Se eu estiver conversando com uma outra pessoa, eu também vou escutar a outra pessoa. Então, em determinados momentos, eu serei o emissor, estarei falando e o meu interlocutor estará ouvindo, mas em outros momentos, quem vai assumir a função de interlocutor serei eu. E a outra pessoa vai assumir a função de emissor. Então eu não falo o tempo todo sozinho. Eu falo, mas eu também ouço. E fora outras situações. Além da alternância de fala, além dessa alternância de emissor e receptor, também tem uma alternância de ações. Vamos supor que você e eu estejamos num bar falando sobre nossos amigos João e Maria. Nós estamos ali comentando a situação, comentando a relação deles. E aí eu falo, você fala, mas nós estamos num bar. Então nós estamos tomando uma cerveja, nós estamos comendo um petisco, nós seremos interrompidos por outras pessoas, ora pelo garçom, ora pelo dono do bar, de repentemente, ora até por outras pessoas que nos conhecem. Se for um bar, por exemplo, perto da nossa casa, ou um bar costumeiro, então imagina, diante de todas essas alternâncias, de todas essas ações, eu vou dizer sim, João era casado com Maria. Aí vou fazer diversas outras coisas, você vai falar, eu vou beber uma cerveja e aí eu vou continuar. Ontem, João viu Maria aos beijos com outro homem. E depois, hoje, João e Maria vivem separados. Com as alternâncias de falas e de ações, nós não vamos perceber essas repetições. Ou, pelo menos, elas não vão nos incomodar. Agora, quando eu tenho um texto escrito, em que o meu interlocutor é o leitor, e ele não dialoga comigo no momento da escrita, ele apenas vai ler depois tudo aquilo que eu já escrevi, eu tenho que ter um texto objetivo. Eu tenho que pensar nessa situação e fazer uma ótima seleção vocabular. E por isso eu não posso ficar toda hora repetindo o mesmo termo, porque eu vou demonstrar que eu não tenho vocabulário suficiente para produzir um texto coeso e coerente. E aí é nesse momento que entram os pronomes. O pronome é o principal elemento da coesão referencial. Mas eu já disse, há outros, e daqui a pouco a gente vai ver. Então perceba que aqui eu tenho elementos que evitam a repetição de João e Maria. João é nosso primeiro personagem, Maria é nossa segunda personagem. Veja que o ele, que aqui aparece, ele evita a repetição do vocábulo João. E veja que João apareceu antes no texto. Portanto, isto é uma referência anafórica. Eu te pergunto, para você conseguir captar junto comigo. Existe algum elemento aqui que faça referência a Maria? Tem. O a. Então, o ele faz referência a João e o a faz referência a Maria. Detalhe, Maria também apareceu antes no texto. Portanto, isso também é uma referência anafórica. Agora, eu te pergunto, dentro deste texto, há algum outro elemento que também faça referenciação, que aponte ou para João ou para Maria? Tem. Ambos. Só que agora ambos faz referência aos dois, tanto a João quanto a Maria, e que apareceram o quê? Antes do texto. Isso é referência anafórica. Sejamos sinceros, isso é fácil ou é difícil? Isso é muito fácil, muito tranquilo. É só conhecer. Quando o cara fala referência anafórica, eu sei que é assustador num primeiro momento. Imagina, você nunca viu essa nomenclatura. E aí o cara coloca a referência anafórica. Mas você trabalhou isso a vida inteira na escola. Só que na escola, geralmente, a professora fazia assim, ó. A professora destacava um elemento, vou até mudar aqui a cor da canetinha, e pedia o referente do termo destacado. Opa, como assim, Sidoca? Ela não trabalhava essa nomenclatura mais rebuscada. Ela facilitava a nossa vida. E isso também pode acontecer na prova do concurso público. Há duas formas de o avaliador trabalhar esse tipo de assunto aqui com a gente.
ou ele não usa esta nomenclatura mais exacerbada, né, mais rebuscada, ou ele usa. E aí, quando ele não usa, ele facilita a vida de todo mundo. Não só a sua vida que estuda para concurso, mas a vida até do camarada que está caindo neste concurso aqui de paraquedas. Por quê? Porque na escola nós fizemos questões assim várias vezes. Então, quando a banca decide não cobrar a nomenclatura, simplesmente faz isso. Destaca um elemento como aqui eu destaquei o A e pergunta qual é o referente do termo destacado. Se o cara tiver calma e atenção, ele vai conseguir perceber que é Maria. Agora, dentro desta pegada ainda de não usar a nomenclatura, ele pode, claro, tornar a questão um pouco mais difícil. Mas não porque ela de fato vai ficar difícil na questão técnica, teórica, é porque ela vai ficar trabalhosa. Então ele pode fazer duas coisinhas para tentar dificultar um pouco mais. Distanciar, né? Primeiro, distanciar os referentes. Então ele coloca um termo na linha 3 e um outro termo na linha 10. E aí se o cara não tem muita atenção, se ele está disperso ali, se ele está tenso, ansioso, nervoso, talvez ele não consiga perceber. Mas veja, está dentro do texto. Se está dentro do Olá, meus texto... amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos. Tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.